Não importa se você gosta de estabilidade ou de navegar nas últimas tecnologias, em 2025 o seu pendrive vai chorar. As novidades em distribuições Linux não param, sejam elas produtos de empresas ou projetos comunitários. Hoje nós vamos comentar alguns dos lançamentos de distros Linux esperados para 2025 e quais são as nossas apostas sobre quem vai bombar. As pessoas estão cada vez mais conscientes de que IA não é só um hype. As aplicações práticas para essas tecnologias são cada vez mais visíveis no mundo à nossa volta. E é por isso que a Tribe criou uma formação completa para você aprender inteligência artificial de verdade, que vai ensinar tudo o que você precisa para você construir programas que resolvem problemas reais. Na formação IA para programação com Python da Tribe, você vai aprender a usar lógica, desenvolvimento web, Python e também como integrar os seus projetos com a API do Gemini, com videoaulas, exercícios, projetos e muita aplicação de verdade. Seja você um programador, um empreendedor ou um entusiasta. Você, ouvinte do Geocast, pode usar o nosso cupom exclusivo de Linux 30 até 30 de abril e ganhar 30% de desconto na sua inscrição. Mas corre, que as vagas são limitadas. Eu acho que vale a pena a gente já abordar aqueles projetos que já lançaram alguma versão em 2025. A maioria dos projetos lançou aquelas versões que a gente chama de minor, que são pequenas correções de bugs e de segurança para melhorar a estabilidade da distribuição. Algumas delas se destacam, mas a gente vai citar elas aqui só para não deixar passar totalmente em branco, né? Senhor Raul Craveiro, seja bem-vindo de novo ao Audiocast e me diga, dessas distribuições que já tiveram lançamentos em 2025, quais você pode aí comentar com a gente? Então, eu acho que o primeiro lançamento que eu acho que é válido a gente comentar, que né, é uma distro que muitas pessoas gostam também, ela é uma das queridinhas, é o Zorin OS, que chegou na versão 17.3. Né, como você tinha falado, é uma point release, né, então ela não tem grandes novidades, não é uma versão completamente diferente, mas ainda assim tem algumas coisas aqui assim legais de se pontuar. Acho que a primeira coisa é aquela feature, inclusive eu acho que deveria ter um nome essa feature, não tem. Eu sempre tenho que explicar ela inteira quando tem alguma novidade no Dia Linux News, mas é aquela feature onde se você baixa algum aplicativo .exe, ele vai ver em um banco de dados se existe uma versão de Linux dessa aplicação ou se tem alguma alternativa, e ele vai te sugerir para você não ter que instalar essa aplicação via Wine, por exemplo. Um exemplo é a Epic Games, por exemplo. Se você baixar o exe da Epic Games, ele vai te sugerir o Heroic, que não é exatamente a mesma aplicação, mas ela faz a mesma coisa. Aí agora, no 17.3, eles aumentaram esse banco de dados para reconhecer mais aplicações. Uma delas é o Obsidian, e aí o Obsidian ele tem versão de Linux, então ele vai sugerir você baixar a versão em... Eu não sei se ele oferece alguma versão específica, se vai oferecer a AppImage ou a FlatHub, porque o Obsidian, no caso, ele tem mais de uma, mas ele vai oferecer a versão nativa de Linux. E aí, outras aplicações, se não tiverem versões, ele vai facilitar você instalar através do Wine também. Então é uma ferramenta bem legal para os novatos aí que ainda não estão acostumados que aplicação tem para Linux, que aplicação não tem. Anteriormente, o navegador padrão do Zorin era o Firefox, mas o projeto Zorin decidiu mover para um outro navegador padrão e eles anunciaram que a partir dessa versão o Brave vai ser o novo navegador padrão do Zorin. É assim, o Brave não é um navegador que eu conheça muito, eu usei ele pouquíssimas vezes apenas para fazer testes pontuais, mas assim, eu me pergunto se realmente essa era a melhor opção, né? Já que nós temos o Chromium, por exemplo. Pelo que eu entendi no release, eles abriram essa. Não sei se foi exatamente uma votação, como que foi com o público, e o público sugeriu que o Brave fosse o novo navegador padrão. Eles também fizeram um monte de modificação nas configurações padrão do Brave. Desativaram aquele Leo AI, o Brave Rewards, Brave Wallet, um monte de coisa. E também customizaram o tema para ficar com aquela carinha de Zorin, né? Então, grande parte das features do Brave já não estão ativadas por padrão, né? Tá ali como se fosse um Google Chrome, né? Se for ver. Mas, pelo que eu entendi, você pode ativar se você quiser. Mas eu não gosto. Um, por uma questão pessoal, política, que acho que também não necessariamente cabe nesse episódio, mas já tem um ranço aí. Dois, eu acho que toda
polêmica que tem em cima dele, porque se tiraram o Firefox por causa de polêmica, colocar o Brave por causa, tipo, no lugar, eu acho meio contraditório. Eu não sei se me parece uma boa movimentação, e eu acho meio precipitado, sabe? Eu acho que deveria, pelo menos nessa versão, continuar o Firefox, ver como tá caminhando a questão do Firefox, e ver que, tipo, realmente não tem mais jeito. Aí tira, coloca outro navegador. Eu sei que nem todo navegador pode colocar por questão de licença. Eu acho que o Google Chrome, por exemplo, não poderia ser colocado por questão de licença. Eu acho que uma última menção honrosa que vale fazer sobre o Zorin é que o Zorin Connect, que é aquele fork que eles têm do KDE Connect, recebeu também algumas melhorias visuais, algumas correções de bug e algumas correções na forma como ele se conecta nos dispositivos, deixando ele mais rápido e com uma conexão mais confiável. Então, eu não uso o Zorin Connect especificamente, mas o KDE Connect eu uso todo dia. Todo Eu dia. também. Melhor software do mundo, o KDE Connect, para você trocar informação do celular para o computador, realmente fantástico. Até de um celular para outro também, né? Tem um vídeo mostrando todas as features, realmente bem completinho. Recomendo. Tem um outro projeto também que vale a pena a gente citar, que lançou uma versão recentemente, que é o Elementary OS. Essa versão, de novo, é uma minor, é uma versão focada ali em polir, ajustar as coisas debaixo do capô. O Elementary OS 8.0.1 chegou, trazendo aí um monte de correções, são realmente dezenas de correções embaixo do capô. Na loja, agora, se o desenvolvedor marcar lá nos metadados as cores do aplicativo para tema claro e para tema escuro, agora no tema escuro ele vai usar as cores certas, que pelo que eu entendi ele estava puxando as cores do tema claro, e aí não necessariamente ficava visualmente coeso ali, né, quando a gente fala de modo escuro. Se o desenvolvedor ele colocar print do aplicativo para várias interfaces gráficas, né, aí ele deixa claro qual print que é de Gnome, de KDE, do Pantheon e por aí vai. Aí, se tiver a do Pantheon, ele vai puxar essa ao invés de algum outro print. Obviamente, nem todas as aplicações vão ter print para todas as versões, mas se as aplicações que você estiver usando tiver a versão de Pantheon, ele vai puxar, vai ficar mais bonitinho, mais coeso, tipo, realmente vai ficar mais redondinho. Uma outra feature que eu acho é coisa boba também, mas eu achei legal, é que nas configurações de redes, agora você vai conseguir definir entre as suas redes, né, ali reconhecidas, você vai conseguir definir se aquela rede é para conectar automaticamente ou não, e se é para reduzir o uso de dados em background. Bom, seguindo nessa parte de menções honrosas aqui, a gente pode falar um pouquinho de várias distribuições que são rolling release, então não tem como a gente falar de lançamentos específicos, porque essas distribuições elas acabam não fazendo, geralmente, uma marcação certinha de lançamento, né? Tipo, não existe um Arch Linux 1.0, Arch Linux 2.0 e por aí vai, né? Mas como algumas dessas distribuições anunciaram algumas coisas bem legais em 2025, acho que vale a pena a gente fazer um apanhadão de todas elas aqui. Se você ficou na dúvida, se você não entende ainda o que é uma distribuição point release ou o que é uma distribuição rolling release, bleeding edge, se todos esses terminhos aí estão deixando você meio confuso, tem um episódio do Geocache onde eu, o Gil e o Raul, a gente destrinchou todos esses termos para você entender tranquilamente o que cada um deles significa e como que eles impactam aí no ciclo de lançamento dos programas e das distros. Então, depois que você terminar de ouvir esse episódio aqui, eu sugiro que você escute aquele Geocache lá para entender direitinho como é que funciona isso. Olha, eu estou em dúvida aqui de por onde a gente começa, mas eu acho que vale a pena a gente começar pelo tipo de anúncio que eu jamais achei que eu iria ouvir de alguém ou que eu iria comentar sobre, que é o Arch Linux fazendo parceria com uma empresa como a Valve para dar um up no desenvolvimento do projeto, né? Não, realmente eu acho que aquelas parcerias que faz sentido, mas a gente não esperava, né? Porque o SteamOS, né, o sistema do Steam Deck, ele é baseado em Arch Linux. Logo, faz sentido eles estarem fazendo uma parceria, eles quererem ajudar no desenvolvimento do Arch. Na realidade, essa parceria do Arch Linux e da Valve é um negócio bem mais técnico, assim, não é uma feature que o usuário final vai ver ali próxima, tipo, de maneira mais próxima, né? Ela vai estar ajudando num projeto de infraestrutura de serviço de build e o Secure Signing Enclave. Então é um negócio bem técnico, talvez as pessoas que sejam mais familiarizadas com essa parte mais técnica do Arch Linux vai saber exatamente o que é,
Mas assim, recomendo dar uma olhada no post oficial deles. Seguindo aqui na lista de distribuições Rolling Release, que trouxeram algumas novidades importantes, o OpenSUSE Tumbleweed ele tem duas coisas que eu achei bem interessantes que eles anunciaram. Uma delas é o Zyper 2025, gente, presta atenção, 2025, e agora dá para fazer downloads paralelos no Zyper. Sabe aquele negócio que o apt faz desde 1900 e nada? Que é baixar vários pacotes ao mesmo tempo? Então agora dá para fazer isso no Tumbleweed. Olha que legal. E a outra novidade também que chegou agora no OpenSUSE é que ele está mudando ali aquele esquema de segurança que vem embutido por padrão na distribuição. Anteriormente, todas as distribuições do projeto OpenSUSE e do SUSE, o SUSE Enterprise Linux, né, eles usavam o AppArmor como padrão. Mas a partir das versões mais recentes, eles vão passar a adotar o Security Enhanced Linux, que é o SE Linux. Então, se você já tem Tumbleweed, o Leap ou qualquer outra versão de OpenSUSE instalado, o sistema simplesmente vai ser atualizado e você vai continuar utilizando o que você já tinha. Mas novas instalações limpas do sistema vão colocar o Security Enhanced Linux no lugar do AppArmor. Na prática, para o usuário caseiro, assim, eu acho que faz pouca diferença, mas para quem usa essas distribuições em ambientes empresariais, possivelmente vai ter que demandar um trabalho de ajustar permissões, reconfigurar como que as aplicações acessam informações dentro do sistema. Ainda nessa linha de distribuições rolling release, eu vou querer fazer uma menção honrosa aqui ao Big Linux Community, que é uma versão do Big Linux com outras interfaces gráficas. Atualmente, se eu não me engano, eles suportam o GNOME, o XFCE. E o Cinnamon, tô vendo aqui. Tem o Big Beleza. Base também, que é sem interface, imaginou. Então, esse Big Base, na verdade, ele é uma versão tipo Lego, pelo que me explicaram, desse Big Linux Community, para você poder construir a distribuição que você quiser em cima disso, a partir da base Big Linux, mas com os pacotes que você quiser, com as tecnologias que você quiser, com a interface gráfica que você quiser. Olha que coisa mais interessante, agora o Big Linux Community tem uma página de notas de lançamento, que é uma parada raríssima de se encontrar em distribuições brasileiras. Para você saber das novidades, ou você tem que estar lá nos grupos do Telegram ali, conversando com o pessoal, ou você tem que ficar mandando mensagem para os desenvolvedores e tal. E olha, como uma pessoa que cobre tecnologia, meus parabéns, viu? Olha, muito bacana ter essas notas de lançamento e que mais distros comecem a fazer essas notas de lançamento, mesmo que sejam coisas simples. Não precisa fazer nada elaborado, não. Um postzinho ali no blog e tal, uma coisinha simples, um e-mailzinho de texto já vai ajudar muito a gente a poder comentar sobre o trabalho que vocês estão fazendo e ajudar a divulgar também, né? Isso tanto para as distribuições brasileiras, tanto para qualquer projeto, sabe? Você tem uma aplicação, você tem um tema que seja, sabe? Você tem uma página qualquer que seja, onde for, listando tudo que veio de novidade em cada versão, isso facilita demais, sabe? Para todo mundo, né, que tá utilizando aquele projeto ali, saber exatamente o que tem de novo, né? Daqui para frente a gente vai falar várias vezes do Cosmic. Olha, esse negócio tá complicado, hein? Um monte de distribuições anunciando versões dos seus sistemas operacionais com a interface Cosmic, que nem tá pronta ainda. Recentemente foi lançado o Alpha 6. Alpha 6. Então tá longe de ser um produto para o dia a dia, mas tem muitas distribuições que já estão acreditando. Por exemplo, o Garuda Linux, né, que eu já fiz review aqui para o Dia Linux Labs, anunciou que vai ter uma nova versão do seu ambiente focado no Cosmic, que já deve estar disponível para download lá no site oficial. Uma outra distribuição, essa aqui eu acho que inclusive é um surto muito maior do que o Garuda. Do Garuda até entendo. Mas o Vanilla OS anunciou que vai ter uma nova distro chamada Singularity OS, que vai utilizar a base do Vanilla OS, mas vai ter interface Cosmic como padrão. O que é um tanto quanto bizarro para mim, porque a ideia de Vanilla já se foi há muito tempo. Porque a ideia do Vanilla era para ser uma base Ubuntu, mas com o GNOME Vanilla. Se você vê agora o Vanilla OS 2, já não é mais tão Vanilla, porque eles têm um monte de ferramenta própria e tal. E não quer dizer que é ruim, sabe? São ferramentas legais. Obviamente, nem todo mundo vai ver necessidade naquelas ferramentas, mas tipo, são coisas legais. Mas não é Vanilla, não é mais a proposta do Vanilla. E agora tá vindo uma outra distro
com uma outra interface que não é vanilla, não tem nada de vanilla. E, tipo, mais uma vez, né, citando, é uma interface que ainda tem alfa. A gente espera que lance um beta esse ano, mas a gente não tem data de nada, então sabe-se lá Deus quando que vai sair a versão estável do Cosmic. A gente espera que seja rápido. Vou me inspirar aqui no meu colega Raul Craveiro para fazer um Drops, porque agora nós vamos falar de algumas distribuições que a gente espera que elas tenham lançamento para 2025, mas que não tem data de lançamento definida. Algumas, de acordo com, né, as regras do projeto, a gente mais ou menos imagina quando que vai ser o lançamento, mas tem muitas aqui que realmente só Nossa Senhora dos Bytes para saber quando que a gente vai poder baixar uma ISO e botar nos nossos pendrives, né? O primeiro dessa lista aqui, ainda não tem data de lançamento, é o novo Pop! OS agora com uma base Cosmic, com ambiente desktop Cosmic. Eu esperava inicialmente que ele fosse lançado, sei lá, em 2025 agora, aí talvez ele utilizasse a base do Ubuntu 24.04. Se a gente for considerar a velocidade com que o Cosmic está evoluindo, é bem possível que a versão estável dele saia muito para o final do ano. E aí eu acho que vai acabar fazendo mais sentido, Raul, eles segurarem um pouco o lançamento e lançar em cima do Ubuntu 26.04. Um outro lançamento que não tem data nenhuma, mas eu espero de coração que seja esse ano ainda, é o Zorin OS 18, que também é o Zorin OS 17.3. Ele ainda é baseado no 22.04, né, no Ubuntu 22.04, mas ele tem o kernel do 24.04, mas ele tá com uma versão do GNOME já muito antiga. Então eu realmente espero que eles façam uma atualização aí, que chegue um Zorin OS 18, mas é outro também que tá demorando tanto para chegar que às vezes vale mais a pena segurar pro 26.04 e aí já pular de vez. Eu tenho esperança de que saia um Zorin OS 18 esse ano, mas também não temos data nenhuma confirmação, nada. Eles só chegam falando, tá aqui ó, versão nova. Uma outra distribuição que está sendo cozinhada faz bastante tempo já, bastante tempo, e que já até ganhou uma análise aqui dos nossos canais, né? O Jonathan fez uma análise dessa versão alfa mais recente, que é o Deepin 25. O Deepin, atualmente, a versão estável é a 23, se eu não me engano, e o Deepin 25 está sendo cozinhado também há bastante tempo. E eu acho que vale a pena, se você tem interesse pelo Deepin, né, que é essa distribuição que é desenvolvida na China, assistir o review do Jonathan, porque lá ele entra bem a fundo em todos os detalhes, mas por alto, o que a gente pode dizer é que no Deepin 25 as maiores novidades estão por conta da integração com inteligência artificial que eles estão tentando trazer mais ou menos no esquema lá do Copilot da Microsoft. Então, uma versão anterior dele estava bem bugada, você não conseguia usar muitos serviços de IA, você tinha que usar alguns serviços chineses para você poder acessar o assistente ali de desktop, mas na última versão eles já deram mais opções e agora você conseguiu usar mesmo sem fazer login numa conta, o que é bem interessante. Então, quem sabe, né, para quem curte IA e integrada no desktop, assim, hoje a gente tem poucas opções com Linux, o Deepin 25, quando sair, pode ser uma coisa interessante para testar. Faria muito sentido o DeepSeek estar dentro do Deepin, e aí, né, como ela é de código aberto e tal, assim, você não depende de ter uma conta ali num serviço, apesar de você poder fazer isso. Então seria legal porque você pode usar independente de onde você tá, você não precisa ter um número de telefone chinês, ou você só escrever em inglês ou em chinês, que a gente não sabe fazer, né? Então seria interessante ter, apesar de eu não ter tanto interesse nisso, confesso. Seguindo adiante nas menções honrosas aqui de lançamento sem datas, uma distribuição. Essa aqui, eu vou ser sincero com vocês, essa aqui eu tô no hype para quando sair uma versão estável eu testar. Não vou mentir. Que é o Gnome OS. Só que não o Gnome OS Nightly, que a gente está acostumado aí. É o novo sistema operacional de base imutável que a comunidade ali do projeto Gnome está desenvolvendo para ser o Gnome para desktop. É assim que a gente imagina que deveria ser um sistema operacional Gnome. Cara, eu realmente vou querer usar isso. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu tô curioso. Na linha do GNOME OS tem uma outra distribuição que tá aí para ser lançada, que é o KDE Linux, que por algum motivo que eu não entendi até hoje, eles chamam de Project Banana. Não sei qual é a relação com banana, mas ok. Mas é a distribuição do pessoal do KDE. Essa já tá ali com
com um pezinho um pouquinho mais para frente, eles estão desenvolvendo isso, mas está em estágio experimental ainda também, não, tipo, não tá nem perto de lançar de maneira estável. Eu só acho meio bizarro a existência desse KDE Linux quando existe um KDE Neon, que em teoria deveria ser a mesma coisa, mas aparentemente não é. Não sei exatamente como funciona ali a questão da organização dentro do KDE, ou por que que não abraçaram o KDE Neon como KDE Linux, mas a gente vai ver uma distribuição aí que é para mostrar como o projeto KDE vê o KDE Plasma. E por falar, senhor Raul Craveiro, em sistemas que ainda estão em desenvolvimento eternamente e que nunca viram a luz do dia, não tem como a gente não falar do SteamOS, né? Tá difícil sair Então, esse SteamOS, hein? esquece esse ano, esquece. Porque o que a Valve tem feito é lançar o SteamOS para outros dispositivos, mas através de parcerias ali com a OEM. Tanto que a Lenovo agora tem o Legion Go S com SteamOS. Qualquer outra empresa de hardware pode ter um dispositivo com SteamOS. Mas eu acho que não vai rolar tão cedo isso de aberto para todo mundo. Primeiro, porque hoje o Game Mode ele só funciona em AMD, ele nem funciona em NVIDIA. Então, é uma questão do Basite, inclusive. O Basite você consegue rodar ele em hardware NVIDIA, mas ele tem bastante problema por causa disso. Porque como né, o Steam Deck ele é feito em cima de hardware AMD. E, inclusive o Legion Go também é hardware AMD, por enquanto só existe compatibilidade para AMD. Então, para eles fazerem esse lançamento né, de maneira geral, eles têm que compatibilizar para muito mais hardwares. E acho que a pior parte é dar suporte para todo mundo, porque você tem que garantir que vai rodar em todos esses hardwares. Se as pessoas tiverem problema, você precisa dar suporte para isso. E eu acho que não é o que eles querem no momento, sabe? Eu acho que talvez isso possa vir no futuro, quando já estiver muito bem estabelecido. Mas no momento eu não sei se seria um movimento que faz muito sentido para a Valve. Principalmente quando a gente já tem alternativas como um Basite, um Chimera OS e algumas outras variações. Eu espero ver, mas como eu disse em algum Geocast passado aí, eu acho que a Valve vai protelar isso o máximo que ela puder. O que ela puder segurar isso, ela vai segurar, justamente por causa da questão do suporte. Meu, no segundo que tiver uma ISO para baixar do SteamOS, a galera vai instalar nos hardwares mais loucos imagináveis possíveis e vai começar a abrir bug report lá para Valve dizendo que não está funcionando. Mas eu também acho que vai acontecer o outro oposto das pessoas instalando naqueles computadores da NASA com uma 5090 e com 45 mil hardwares diferentões e mouse que saiu há 2 meses e Stream Deck, essas coisas. E algumas coisas não têm compatibilidade com Linux, mas vai acabar sobrando pra Valve, sabe? Tipo, por que que o meu Stream Deck não funciona aqui? Sabe? E aí até você conseguir gerenciar tudo isso, eu acho que realmente tem que ir com calma, sabe? Chegou naquele momento da gente falar das distribuições que lançam versões específicas e que estão esperando aí, a gente está esperando algumas novidades interessantes para 2025. Daqui a pouco, eu acho que quando a gente lançar esse episódio do Geocast, talvez já tenha saído uma das que a gente vai comentar agora, que é o Ubuntu 25.04. Se não tiver saído, vai estar para sair. É uma distribuição que não vai ser LTS, né? Esse ano o 25.04 não é LTS e sempre aproveita essas distribuições que não são LTS para colocar tecnologias novas, para colocar algumas mudanças importantes, para ela ter tempo de testar até chegar na próxima LTS. Ó, o Ubuntu 25.04, confesso que desses futuros lançamentos é a que menos me empolga. Não quer dizer que vai ser ruim, nada disso, mas eu acho que nada fora do óbvio, sabe? E acho que depois uma outra novidade do Ubuntu 25.04 é que eles vão trocar o aplicativo de leitor de PDF, que vai deixar de ser o Evince para o Papers, que o Papers é basicamente um clone, entre muitas aspas, ali do Evince, só que em GTK4, então ele é mais moderno ali, com código mais fácil de ser mantido, mas visualmente e tecnicamente é para ser a mesma coisa. Tem, na parte de suporte a hardware, acho que vai ter algumas novidades interessantes. Por mais que esteja meio longe ainda dos nossos bolsos, né? Pelo menos do meu, tá? Mas o Ubuntu 25.04 vai ser o primeiro a adicionar suporte para as NPUs, as novas NPUs da AMD, né? Uma das coisas que eu estava meio empolgado
de que estava chegando nas novas versões do Ubuntu, mas que a Canonical já deu um passinho para trás, é aquelas famosas otimizações O3 para compilação de pacotes. Existia um certo hype ao redor disso, porque ia dar um ganho de desempenho em hardware mais novo, não sei o que. Só que, segundo as informações que a Canonical divulgou recentemente, eles perceberam que em alguns fluxos de trabalho, essas otimizações, na verdade, elas atrapalhavam, consumindo mais memória, abrindo mais threads de processamento, mais processos. Então, ela, principalmente quando a gente fala de servidores, de virtualização, que é onde a Canonical ganha mais dinheiro, eles perceberam que essa otimização ela não estava gerando o impacto positivo que eles esperavam que ela gerasse. Em alguns pontos, houve sim ganho, mas o que eles perceberam é que, ok, a gente não pode simplesmente ativar para o sistema operacional inteiro. A gente tem que ativar nos lugares onde faz sentido. E provavelmente a gente deve ver isso chegando com o Ubuntu 25.04 ou talvez no 25.10. O próximo lançamento que a gente vai ver logo logo, é bem próximo inclusive do lançamento do Ubuntu 25.04, é o meu queridinho, o Fedora 42. Ele segue ali o caminho do Ubuntu 25.04, que ele vai tipo trazer o GNOME 48 e as novidades disso, umas coisas ali muito pontuais, mas uma novidade que eu acho que as pessoas estavam esperando muito, e que assim, eles estão enrolando, acho que tem uns 2 anos aí, eu não lembro exatamente as datas disso, mas tem tempo que eles estão trabalhando nisso, é o novo instalador. É aquele tipo de feature, né, que você vai ver uma vez quando você instalar o sistema e depois nunca mais. A não ser que você faça distro hopping, aí você vai ver uma vez por semana. Mas, assim, as pessoas vão me atacar também, mas eu não acho o instalador atual tão ruim. Eu acho que a UX dele é péssima, mas eu acho ele bem poderoso em questão de features. Mas aí, finalmente, eles vão trazer um novo instalador, que é o Anaconda Web UI. E esse nome é porque ele usa tecnologias web, em cima de Firefox, inclusive, para poder fazer o instalador. E ele vai ter aquela carinha de instalador tradicional, com um botão no canto inferior direito e não no superior esquerdo, por algum motivo. Então ele vai ser muito mais amigável, assim, de você utilizar, sem você ter que descobrir o que cada uma das coisas fazem. Não é nada assim, meu Deus, que absurdo também. Mas é um negócio que a comunidade estava pedindo faz tempo, estava precisando. Então, finalmente, agora, depois de muito tempo, a gente vai ver isso saindo do papel. Eu critico, mas nem tanto, sabe? Porque realmente eu acho que eu sempre consegui instalar numa boa, nunca tive grandes problemas. Mas a maneira como ele apresenta realmente não faz sentido alguma. Então, finalmente, isso aconteceu, veio aí. E assim, se você tá vendo esse videocast na data de lançamento, já tem vídeo falando sobre o novo instalador. Então, só entrar aí no canal. Se você estiver vendo em alguma outra plataforma de podcasts, é só entrar em youtube.com/@GeoLinuxLabs e vai ter vídeo lá falando sobre o novo instalador. Dá pra ver ele completinho. É lógico que de todas as distribuições que a gente está falando, além aqui desses pontos que a gente está levantando, vão ter atualizações de pacote, correções de bugs, né? É todo um arcabouço. Aí a gente pegou algumas informações pontuais aqui para poder deixar esse episódio dinâmico, porque senão ia ser um Geocast de 8 horas, né? Ia ser um episódio maior que o episódio proibidão do Geocast. É o tipo de novidade que é muito bem-vinda, é o que faz o sistema estar cada vez melhor. Mas não é o que brilha o olho, né? Porque é um negócio já que a gente já espera, né? Agora eu peço um momento da sua atenção, todos vocês que estão nos escutando aí também, ou nos vendo, dependendo da plataforma que você está utilizando, peço que vocês parem o que vocês estão fazendo, porque chegou o momento da gente falar sobre o Debian 13. É o seu queridinho agora, né? Ó, o olho até brilha. Olha só, o Debian 13, ele está previsto para ser lançado ali entre junho e agosto de 2025. A filosofia do Debian é a gente lança quando está pronto. Então, Justo. pode ser que saia perto desses meses aí. Vamos aguardar, vamos aguardar. Ao mesmo tempo que eu estou ansioso, eu já estou meio preocupado, porque acompanhando ali a evolução dos pacotes do desenvolvimento do Debian 13, pode ser que no lançamento dele ainda tenha uma versão da NVIDIA que eu não vou conseguir usar, do driver da NVIDIA. No momento, ela está na versão 535, com uns releasezinhos minor ali, né? Sendo que a versão mais atual do driver da NVIDIA, eu acho que é 570 já, né? Eu acho que sim.
Então, assim, eu precisava, para eu poder voltar a usar o Debian, que fosse pelo menos a 550. Já resolvi o meu problema. Mas não sei, né? Vamos aguardar o lançamento. Espero que Nossa Senhora dos Bytes me ouça e que ilumine lá a mente dos desenvolvedores do Debian para que eles possam dar um up aí nessa versão de driver da NVIDIA para eu poder voltar para o meu Debianzinho, porque tá osso, hein? Ficar usando outras distribuições, viu? Só falo Tem, isso. inclusive, né, uma das novidades do Debian 13 é ter o GNOME 48 como ambiente padrão. Se por um lado, no Ubuntu 25.04 e no Fedora 42 a gente fala, já esperava, no Debian isso é um tipo, nossa, olha aí. Então eles vão lançar com uma interface que saiu há poucos meses assim, né? Hoje ele saiu tem uma semana, mas no lançamento do Debian vai ser alguns meses, né? Então realmente eu Sim. acho que isso é bem legal, e levando em consideração, né, que o Debian é a base para tantas outras distribuições, isso também é um negócio bem bacana, sabe? Uma próxima distribuição que a gente pode citar como um lançamento que vai ser bem interessante, principalmente aí mais para o público corporativo, talvez. Ela não é tão conhecida, tão famosa assim, eu acho, entre o público, né, médio aqui do Geocache, né, o público médio brasileiro, que é o OpenSUSE Leap. Eu acho que o mais perto que a gente chega do OpenSUSE Leap é o RegatoS, porque o RegatoS ele é baseado no Leap, né? Mas o RegatoS ele é tão diferente nas coisas dele que é difícil você conseguir reconhecer o Leap dentro dele. Mas fica aí a menção. E assim, o Leap deve ser lançado mais para o final do ano de 2025. Não é uma distribuição que eu acompanho assim com muitos detalhes, tal. A única coisa que eu sei, mas eu confesso que eu sei muito pouco, é que ele, né, provavelmente vai trazer um novo instalador também, o Agama, com uma solução padrão. O, o OpenSUSE Leap, eu acho que ele, o OpenSUSE, né, no geral, eu acho que ele sofre do mesmo mal do Fedora, que ele tem um instalador poderoso, mas que é estranho. As poucas vezes que eu tentei instalar o OpenSUSE, eu apanhei. Primeiro porque eu achei realmente o instalador meio estranho. E segundo que eu achei ele muito lento. Nossa, como demora para poder instalar. Nossa, demora. Talvez seja pelo fato dele não ter download paralelo. Até hoje, inclusive. Porque ele, né, ele se conecta na internet, ele vai baixando os pacotes mais atuais, então ele demora muito para instalar. Muito, muito, muito. Então, vir um download paralelo e vir um novo instalador, pode ser que isso acabe mudando um pouco ali as águas para o OpenSUSE. Isso falando na gente aqui no usuário doméstico comum, né? Obviamente, quando a gente fala de mercado corporativo, as regras do jogo são outras, né? Com certeza, todas as distribuições que a gente citou aqui têm muito mais novidades que a gente acabou não cobrindo aqui, porque, como eu disse, não ia ficar um geocache de, sei lá, 36 horas de duração. Essa interação de vocês mandando informações para a gente complementando com a nossa visão aqui é bem interessante. Eu acho que é uma maneira muito rica da gente compartilhar os conhecimentos que a gente vai adquirindo aí sobre esses projetos que a gente admira tanto, né? Mas para finalizar esse geocache, senhor Raul Craveiro, tem uma pergunta aqui bem assim direta para te fazer. Qual dessas distribuições que a gente citou aqui, ou alguma que a gente não citou, aí fica livre, mas somente uma, só pode haver um, que você pode dizer que você tá no hype, assim, fala, mano, essa aqui, o pendrive já tá até aqui do meu lado, a hora que ela lançar a ISO, o Ventoy vai cantar. Eu ia afobar, né? Só que você falou que só pode escolher uma, Eu então te me conheço, né, complica. de hoje, Por, rapaz, eu sabia que você não ia falar porque, uma só. porque uma das opções eu ia falar o Debian 13 por conta de toda a questão dele, do fato de ser uma distribuição ali estável, né? E que tem pacotes mais congelados, mas ainda assim vai ter o GNOME 48. Mas, pensando a nível pessoal, né? Então, eu acho que não, não vai ser uma surpresa para muitas pessoas. Eu confesso que eu tô no hype pro Fedora 42 por causa do Gnome 48, mas não é por Dynamic Triple Buffer, não é por melhorias de performance, nada disso. O que me pega, e eu acho que a coisa mais idiota do lançamento, é as novas fontes, né? Ah, é, A do é Aita verdade. Sans e a do Aita Mono, que na verdade é a fonte Inter e a fonte Iosefka, que inclusive no meu notebook eu tô com o Arch Linux instalado, tá no Gnome 48, então eu já tive uma experiência ali e realmente tá mais bonito. A Cantarel, ela venceu comigo. Mas o problema é que você no Gnome 47 só alterar para fonte Inter
ele fica meio feio, né? Porque ele não se encaixa muito bem, tiveram que fazer alguns Hum, ajustes ali na interface para ficar redondinho. Então no Gnome 48 ali com a Duaita Sans ela fica bem mais confortável, acho que no terminal a Yosef fica bonito, na interface o Inter tá com uma cara mais moderna e mais legível, né? É mais fácil, até porque a Inter é uma fonte para interface, ela é feita para isso. Então eu confesso que eu tô empolgado por causa disso. Inclusive, é por causa deste bendito Gnome 48 que eu tô no momento. Eu estou reflexivo se eu devo usar o Arch Linux para valer ou não. Que cada dia eu tomo uma decisão para um lado ou para o outro, porque eu fico naquela, ai, eu poderia usar o Arch Linux, porque eu vou aprender ainda mais sobre Linux, mexer em algumas hum, outras coisas, futucar mais. Aí depois, aí eu fico, não, mas eu vou ter o Gnome 48 na minha máquina. Aí hum. esses dias eu tava mexendo no aplicativo de extensão do Gnome, aí eu vi que tem um monte de extensão que eu uso no Fedora que ainda não tá disponível pro Gnome 48. Aí eu fico naquela, mas se eu for já direto para Linux, eu vou ter problema com extensão, vai me irritar um pouquinho. Então aqui no Fedora dá tempo das extensões atualizarem. Aí eu tô nisso, não decidi ainda, não. Talvez as pessoas vão me influenciar aí pra um lado ou pro outro. Confesso que nisso eu tô sendo muito facilmente influenciado. Eu vejo uma pessoa com Fedora, vou ficar no Fedora. Eu vejo uma pessoa usando Arch Linux, queria usar Arch Linux. Então, estou nessa dificuldade. Então, talvez esteja no hype pro Fedora 42, mas até lá eu já nem esteja mais usando. Mas, vamos ver, vou deixar meu destino em aberto aqui. Não sei. Uma distribuição que eu estou bem interessado em testar assim que ela for lançada, como eu já disse, é o Gnome OS. Né? O Debian Trixie eu vou testar de qualquer jeito, Claro. lógico, quando sair. Mas, sendo honesto assim com a pergunta que eu fiz, de só falar uma, sem dúvida para mim é o Gnome OS. Eu realmente eu quero ter essa possibilidade de ver o que é o Gnome como ele deveria ser. Sim, eu não sei exatamente nem o que isso significa ainda. Então, quando essa distribuição chegar, eu vou poder ter algumas respostas sobre coisas tipo, será que isso aqui nessa distribuição funciona desse jeito? Ou não funciona como deveria? É culpa da distribuição ou é o Gnome é assim mesmo? Né? Tendo uma distribuição toda construída pelo Gnome, assim como o caso do KDE também, né? A gente vai saber onde que é falha da distribuição e onde que é uma falha do próprio projeto, do próprio ambiente gráfico em si. Então, eu estou bem curioso, eu espero que não demore muito, não tem maiores informações até agora. Por enquanto, se você quiser ter uma experiência minimamente similar a isso, tem o Gnome OS Nightly, só que ele não é recomendável para você usar em máquinas de produção, porque, por exemplo, instalar drivers da NVIDIA nele é praticamente impossível. Não é uma Falta muita distribuição. coisa nele, né? Exato, não é uma distribuição feita para o usuário final, é uma distribuição para os desenvolvedores terem acesso às tecnologias do GNOME de maneira fácil. Então, essa é uma coisa que precisa ficar muito clara. Assim. E o novo GNOME OS, que esse vai ter base imutável, não, ele vai ser uma distribuição para o usuário final. É um outro paradigma, é um outro lance. Então, quero ver como é que isso vai ser e, sei lá, meu pendrive do Ventoy já está até separado aqui. Vamos ver quando sair como que vai ficar. Espero que eu tenha uma boa experiência com essa distribuição. Né? Eu estou usando o KDE faz quase um ano já, se eu não me engano. Mas pode ser que o Gnome OS seja a minha volta para o Gnome. Acho que você tá usando o KDE Plasma é o maior plot twist do ano. Inclusive, não esperava. Confesso. E isso é meio off-topic aqui para esse Geocast especificamente, mas eu acho que realmente eu estou me convertendo. Porque assim, o É. paradigma de uso do Plasma ele é bastante diferente do paradigma de uso do Gnome, em várias coisas. Assim. E quando eu fui testar o CaxiOS com o Gnome, porque eu queria ver o Gnome 48 funcionando, nossa, eu fiquei, mano, eu desaprendi o Gnome. Eu ficava tentando fazer as coisas do Plasma e nada funcionava. Eu quase instalei o Plasma no CaxiOS. Eu testei o KDE Plasma. Eu gostei. Assim, tem várias pequenas birras, mas coisas assim que seriam facilmente consertadas. Mas tem um negócio que faz parte do meu workflow desde quando eu uso o macOS, inclusive, e me irrita tanto num sistema, numa interface que é conhecida por ter de tudo, não faz sentido não ter.
que é uma alternativa para o Gnome Sushi. Você aperta a barra de espaço e abre um preview do vídeo grande. Eu não sei porque. Eu vi que tinha aplicações em versões bem mais antigas do KDE Plasma, na versão 4, 5, tinha algumas aplicações que faziam isso, mas foram todas descontinuadas. E não tem uma alternativa, tipo, literalmente de apertar a barra de espaço e abrir um player grande. Eu teria que ou abrir o player de vídeo, ou no Dolphin tem aquela visualização na lateral também, mas é pequenininha, né? Eu queria, tipo, um vídeo grande, mas que eu conseguisse ver, tipo, rapidinho e fechar. Sim. Não é que não tem como fazer isso no Plasma, é só que faz de um jeito diferente. Por exemplo, Sim. eu acho que os previews de arquivos do Plasma são ordens de grandeza mais práticos e mais poderosos do que o do Gnome. O Dolphin, ele é fantástico, fantástico. Ele é muito maneiro. Porque, inclusive, ele tem aquele lance de mostrar o conteúdo das pastas. Se você coloca o mouse em cima, ele abre um preview maior ainda para você poder ver. Ele tem muitos recursos que eu acho que ajuda muito na produtividade. E, de longe, o Dolphin é a coisa que eu mais senti falta quando eu fui para o Gnome. E uma outra coisa que eu senti falta quando eu voltei para o Gnome também foram as teclas de atalho. O KDE, o Plasma, ele tem teclas de atalho para tudo quanto é coisa possível e imaginável que exista no sistema operacional. E eu adoro usar teclas de atalho. Na maioria das distribuições que eu testo, o Plasma ele tem mais ou menos o mesmo comportamento em relação à tecla de atalho. E, mano, como que eu senti falta disso no Gnome? Sabe? Eu quero abrir o Nautilus. Não tem uma tecla de atalho para abrir o Nautilus. Tipo, você tem que definir uma. Não tem aquilo. Dá para fazer, você vai gastar 5 minutos, vai ter seu sistema todo configurado do jeito que você quer, mas, pô, já vir pronto como uma sugestão de uso, talvez não fosse tão ofensivo assim para os usuários, né? É que eu tenho um workflow muito específico, meio básico, sabe? Eu sei que o Dolphin realmente ele é muito mais poderoso que o Nautilus, ele tem muita coisa, mas eu também sei que eu não uso 90% dessas coisas, então isso não é necessariamente um Ah, problema para mim. mas aí, senhor Craveiro, eu vou plantar a semente da discórdia no seu coração agora. Oh. Será que você não usa 90% dos recursos porque eles sequer estão disponíveis para você? Eu sou meio quadrado, sabe, pro jeito que eu uso o sistema. Tipo, eu gosto, tipo, da organização em grade, e que vem a pasta primeiro e depois arquivos em ordem alfabética. Que isso? Sabe? Não me inventa mais moda que eu não preciso usar. Eu quero poder remover as coisas que eu não uso e não necessariamente adicionar mais coisas, na verdade. Que inclusive é uma das coisas do novo Nautilus que me irrita. O fato de ter outros volumes fixos que não dá para remover. E aí tem um volume do Windows que tá ali fixo e eu não uso porque é do Windows. Eu não tenho como remover. Não sei No como tirar ele ainda. Dolphin, com um clique do botão direito do mouse, você esconde isso e mostra quando você precisa. E, pô, Sim. é uma coisa do meu uso. Tipo, eu acho pouco interessante você não poder esconder essas partes ali de qualquer programa, na verdade, que você não está utilizando. Acho que é um recurso interessante. Como é um recurso novo, se eu não me engano, ele chegou no Gnome 47, mais pro Eu acho que finalzinho sim. ali, já chegando no 48, né? Então pode ser que com o feedback da comunidade algumas coisas mudem, mas no momento é o que a gente tem e eu particularmente não gosto. Não duvido que vão lançar uma extensão que esconde isso, se é que já não existe. Faltaram muitas distribuições que a gente não citou. Com certeza faltaram muitas novidades sobre distribuições que a gente citou aqui, mas que elas não entraram também aqui nesse roteiro para esse Geocast. Então eu convido todos vocês aí que nos acompanham a compartilhar quais são as novidades ou quais são as coisas que vão chegar nas distribuições que vocês usam, que vocês acham mais legal e que não fizeram parte desse episódio aqui. Vai ser bem bacana a gente se informar sobre tudo isso. E se vocês quiserem também, acessem lá o nosso fórum, façam um post lá comentando sobre as novidades das suas distribuições. Vai ser muito bacana ter ter essa troca de conhecimento com vocês que nos acompanham aqui. O melhor lugar para você trocar informações com a gente é você se tornar membro do canal. Lá no caso do canal de Linux, você pode assinar um dos 3 modos que estão disponíveis lá, e aí você vai ter acesso direto à equipe através do Discord VIP, o Discord secreto para os membros, e você vai poder, inclusive, sugerir pautas. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado, Raul, por participar dessa gravação. E a gente se vê, pessoal, no próximo episódio do Geocast. Valeu!